Nessa segunda aula do caso dos exploradores das cavernas, é uma história, né? Uma história com E, não é com H. Se fosse com H, seria história verdadeira, oriundo do fato histórico, da pesquisa histórica. O livro não indica mais ou menos quando vai se passar. Passa 4.300 depois de Cristo. Então, né? E o estado que passou esse acontecimento, essa caverna estava instalada, é Nilgard. E aí eles ficaram presos, como eu falei para vocês, através de um deslizamento. 10, depois, na tentativa de resgatá-lo, 10 morreram. Um deles perguntou quanto tempo demorariam para ser resgatados, que é o caso do Roger Whitmore. E aí vai se evoluindo. O médico disse que as possibilidades seriam poucas. Observem os fatos. Observem os fatos. E aí, se alimentasse de carne um do outro, eles teriam chance. Observem os fatos para depois nós analisarmos o julgamento. Como cessou as comunicações, né, quando eles saem da caverna, os 4 comeram o corpo do Roger Whitmore. E aí eles foram acusados do homicídio de Roger Whitmore. O pano de fundo de tudo isso é o positivismo e o justnaturalismo. E aí, como foi o Roger Whitmore o primeiro a propor, né, para servir de alimentos aos demais, né, eles tiraram sorte nos dados. A ideia é que, em tese, tivesse um certo contrato entre eles e que eles não estivessem sob a égide do positivismo jurídico. Mas, no caso concreto do livro, eles foram condenados à forca em primeiro grau. Apesar da condenação, tanto o júri quanto o juiz enviaram uma petição ao chefe do Poder Executivo para que este comutasse a pena de morte em prisão de 6 meses, que até o momento do julgamento do recurso pelo tribunal não tinha acontecido. Na condenação pelo tribunal do júri, houve recurso à Suprema Corte de Nilgard. A Suprema Corte de Nilgard, né, era composta por 5 juízes. 2 votam pela manter a condenação, 2 votam para absolver e 1 se abstém. Então, entre esses 5, 1 é justnaturalista, 3 positivista e 1 realista. Todos eles tiveram uma certa crise de consciência, e o último a votar, ele era realista, porque ele um juiz mais diferente dos outros. O que nós vamos fazer agora é analisar o julgamento de cada um, para que a gente possa compreender o caso, os detalhes do julgamento. O primeiro a votar é o presidente da Suprema Corte, o juiz Treppeney. Ele que relata o caso e recomenda ao tribunal que mantenha a condenação, mas fazendo o mesmo que o juiz de primeiro grau e o júri fizeram. O que ele faz? Ele diz que, primeiro, não era adequado recomendar o chefe do executivo para comutar a pena, para mudar a pena, porque você está envolvendo aí executivo e judiciário. Isso já acontece no Brasil quando o judiciário condena e o presidente dá um indulto. Aconteceu agora com o Daniel Silveira aí, ele foi condenado e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi e deu indulto para ele. Então essa comutação de pena está prevista no direito positivo e estava prevista no direito positivo lá também, né? Era uma relação meio complicada entre o judiciário e o executivo, mas o juiz Treppeney, ele parece que ele teve uma crise de consciência aí, tá certo? Sobre essa questão de permitir a condenação deles, mas não concordar muito com esse envio ao Poder Executivo da comutação da pena, de transformar essa pena de condenação à morte em 6 meses de prisão. Esse é o primeiro julgamento, o primeiro juiz que discutiu o positivismo, mas achou que eles violaram as regras jurídicas e essas regras jurídicas não poderiam ser afastadas, sob pena de criarmos um Estado sem lei, já que o julgamento de quem tira a vida de alguém é a pena de morte, na previsão legal lá daquele condado, daquele Estado. Daqui a pouco a gente continua.